diário de terapia. Tudo bom com vocês? Bom, eu fiquei pensando no que eu ia trazer hoje pra vocês e eu só pensei em uma coisa, que definitivamente eu me sinto em processo de cura em relação a ser uma workaholic. E o que quer dizer isso, né? O workaholic é aquela pessoa viciada em trabalho, aquela pessoa que só se sente feliz, digna, importante dentro de um contexto se ela dá além de si o seu sangue e ultrapassa seus limites para isso. Então, meio que é um vício em trabalho. E eu fui assim, eu sou assim em recuperação. Vou dizer que eu sou uma workaholic em recuperação. Eu não sei de onde isso começou, né? Se a minha terapeuta já teve conversas a respeito disso comigo em outras vezes, mas é claro que quando a gente é pequeno e nós somos muito elogiados, né? Se as nossas recompensas afetivas são muito em relação àquilo que a gente produz, né? Eu acho que de alguma maneira a gente vai se sentir incentivado a produzir mais, né? Porque essa sensação de recompensa, né, ela é importante pra gente enquanto ser humano, né? Porque quando a gente se sente elogiado, recompensado, a gente se sente amado, né? Só que talvez a gente, às vezes, interprete, né, essa relação de recompensa, de amor, não pelo que a gente é, mas pelo que a gente faz, né? E eu sempre fui aquela menina nerd estudiosa, só que sempre fui elogiada por ser assim. Então, como eu sempre me sentia recompensada assim, elogiada assim, eu sempre dava mais e mais e mais e mais de mim. Então, eu sempre fui aquela aluna que não adiantava tirar 6, 7, isso era muito ruim, eu me punia, me criticava, me autocobrava e pra mim só estava bom se eu tirava 9, 10. E 9 pra mim já era ruim, eu tinha que ser aquela aluna nota 10. Isso foi durante muito tempo na vida. Na faculdade, a mesma coisa. Quando eu comecei a trabalhar, né, quando minha vida profissional começou, eu acho que eu carreguei isso comigo também. E senti, de alguma maneira, que era assim que era a Ivy no mundo. Uma pessoa que trabalhava demais e que era digna exatamente por isso, porque ela fazia demais, trabalhava demais e se dedicava demais, não importasse as dificuldades, os desafios, aquela pessoa que ia galgando, sabe a jornada do herói? Que no final ela ia conseguir. Eu não sei se isso tem a ver com o meu ascendente em Capricórnio, né? Porque diz a astrologia que o arquétipo do capricorniano é esse, né? De que as coisas não são fáceis para ele, mas por não ser fácil ele se dedica mais, se esforça mais e mesmo demorando para ele alcançar suas metas materiais, né? Ele as alcança. E eu acho que eu não sei em qual momento eu me tornei uma workaholic, mas durante muitos anos eu não me senti feliz tirando férias. Não me senti feliz tendo momentos de lazer, de ócio, de não produzir nada. Para mim, produzir nada era igual morte, era não existência, não existir. E esse equívoco trouxe para mim diversos problemas. Trouxe ansiedade exagerada, trouxe síndrome do pânico, trouxe síndrome de burnout, porque acaba que como você também faz demais, você também é cobrado quando você não faz aquilo que você costuma fazer. Então, por exemplo, né, você entra no seu trabalho é das 8 às 5 da tarde e você precisa, sei lá, costurar 10 cartões. Como eu sou essa pessoa mais entusiasmada, eu nunca me importei de chegar antes das 8 e sair muito depois das 5 costurando os cartões além. Porque se eu consigo fazer 10 cartões em 10 minutos, eu posso conseguir fazer 20 cartões em 10 minutos também, se eu me esforçar um pouco mais. Então eu sempre dei muito além
e ultrapassei esses limites. Então, quando, por exemplo, eu me sentia cansada e não rendia até esse extrapolamento de limites, vamos dizer assim, eu me sentia horrível. E eu me sentia com medo do que as pessoas iam pensar de mim. Do tipo, nossa, né? Será que ela tá arregando para o trabalho? Será que ela não está se comprometendo, não é uma pessoa responsável? Então, para que as pessoas não pensassem isso de mim e para que elas me recompensassem afetivamente, que é o lado inconsciente do Paranauê, eu ia lá e produzia mais no dia seguinte. E sem parar. Mesmo quando eu tava em férias, eu não conseguia deixar de pensar em trabalho. Durante muitos anos, eu carreguei uma hashtag aí, de eu amo muito tudo isso, eu amo muito esse trabalho, e carreguei a função social antes da minha figura pessoal. Para mim era muito mais relevante dizer o que eu fazia do que quem eu era, porque quem eu era o que eu fazia. Não sei se vocês já se sentiram assim. E mesmo sendo uma pessoa que busca muito autoconhecimento, que sempre, né, se esforçou também em buscar a espiritualidade, entender mais sobre filosofia, sobre a importância disso, eu caí nessa armadilha. Muitos chamam de autossabotagem também, né? Mas workaholic, esse lado workaholic, ele realmente foi muito nocivo para mim, para minha personalidade. Tanto que depois que eu me afastei de um trabalho voltado para a comunicação, em que realmente eu não tinha horário, porque aí veja como as coisas são, né? Quando você é workaholic, você procura funções profissionais que vão te exigir, entre aspas, que você dê mais. Então é como se a função, a profissão, o estilo de profissão justificasse o seu mau hábito em não se permitir prazer e lazer. É como se você desse aquela desculpa. Não sou eu que quero ficar trabalhando 16 horas seguidas, sem intervalo, ou ficar sem almoçar, ou ficar sem férias, né? Ou porque as pessoas me ligam nas férias. É uma forma de você encontrar uma coisa que encaixe exatamente na desculpa que você quer dar pra você mesmo, pra não olhar pra você mesmo. Olha que maluquice. É muito interessante, né? A nossa complexidade. E para hoje eu estar de verdade fazendo essas reflexões e de forma tão clara para mim, sem culpa, é um grande avanço, porque eu não consegui enxergar que não eram as coisas em si que me faziam fazer tanto, mas era eu que me cobrava a ponto de fazer tanto, né? E por quê? Por nada, né? No fundo, por nada. Então, para justificar essa minha necessidade de atender a todos e ser sempre perfeita e dedicada e blá blá blá, né? Eu fui procurar que área? Comunicação. Claro, né? Porque você já viu jornalista dormir, por exemplo? Né? Jornalista é aquela pessoa que vive em plantão. O repórter, ele vive em todos os lugares ao mesmo tempo. O fotógrafo, eu sou fotógrafa também, né? Vive em função de evento. Então fica madrugada fotografando, e depois no outro dia tem que editar. Então carrega todo um fardo de no time for rest. Não tem tempo para descanso. E além disso, também sou professora, que é uma tarefa, gente, que eu não sei de onde as pessoas acham que professor é vagabundo e não trabalha. Porque se tem uma profissão que o ser humano trabalha, é a educação. Porque a educação, ela, de alguma maneira, faz o quê? Ela eleva uma sociedade. Ela compartilha saberes, aprendizados, conteúdos. Para um educador fazer isso, ele precisa estudar psicologia, ele tem que estudar filosofia, sociologia, ele tem que entender da sociedade num nível muito alto. Claro, além da pedagogia,
que é entender o método de como explicar melhor, de como interagir melhor, de como ser melhor com o outro ali, né? Inclusive existem milhões de métodos aí. Então, ser professor aí virou um ultra master workaholicismo. Porque você tem que planejar, preparar, responder, atender. E com essa questão online, gente, é muito pior, porque é o tempo todo mesmo. Você não tem um tempo de serviço, né? Você vai lá, vai na sua escola, dá sua aula e vai embora. No online, no remoto, no WhatsApp, o tempo todo você tá ali. Então parece que você também não tem justificativa para não fazer. E eu trouxe esse tema pro vídeo porque nesse momento que a gente está remoto, eu percebi o quanto eu não sou mais essa pessoa que não respeita o seu próprio limite da sua saúde mental. Porque em outros momentos eu ia romantizar essa entre aspas, relação atemporal da relação da educação com os alunos, por exemplo, ou com as obrigações administrativas, ou do repórter ter que dar notícia o tempo todo e ficar buscando informação o tempo todo sem conseguir respirar e achar que respirar é um crime contra o jornalismo, né, de modo geral. Ele não pode parar, porque se ele parar, se ele não ler o jornal, se ele não buscar informação, ele está fora. Ele não pode mais desenvolver, não é meritoso, não é admirável, né? Não é admirável por causa disso. E nesse ano, quando eu percebi o ritmo que a gente vem tomando, eu consegui perceber o quanto é importante não me vender mais a nenhum sistema que me impeça de ser realmente quem eu sou e de respeitar os meus tempos. O tempo de acordar, de tomar o seu café da manhã, o meu café da manhã, de respirar, de fazer a digestão do almoço, de assistir o seu programa favorito, o seu filme favorito, de planejar o seu trabalho, de executar o seu trabalho da maneira que é mais tranquila para você, para mim. O quanto é importante a gente respeitar exatamente o tempo das coisas e conseguir priorizar as coisas para que você consiga realizar todas elas, né? Com o deadline que você precisa, com o limite do tempo que você precisa atender, com responsabilidade, né? E isso em tudo, na vida pessoal e na vida profissional. Que nós não somos só a nossa vida pessoal, mas também nós não somos nossa vida profissional. E hoje eu percebo que eu não me confundo mais com a minha vida profissional. E isso já é um avanço gigante para mim. E que eu posso ser tão eficiente quanto me respeitando. Que para ser eficiente eu não preciso trabalhar 16 horas, 24 horas, 38 horas ininterruptas para provar para ninguém que eu estou trabalhando e sendo eficiente. Que eu posso conseguir cumprir todas as minhas tarefas, todos os meus projetos, em qualquer área, na fotografia, no jornalismo, na educação, em qualquer área. Se eu priorizar quem eu sou, as minhas necessidades. Quando eu faço isso, eu consigo fazer tudo da melhor maneira, do melhor jeito, sem me ferir, sem me adoecer, sem entrar num processo terrível de desconexão com a minha alma, com a nossa alma, com a sua alma. Como você está lidando com isso? Você consegue separar você da sua função social? Você consegue colocar você como prioridade e atender às suas necessidades com eficiência, tal qual você justifica a sua vida profissional, por exemplo, ou a sua vida de relacionamento? Diz aí pra mim, você está conectado ou desconectado da sua realidade de alma? Um beijo.